Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, por aqui está tudo bem, tudo em paz. Sejam muito bem-vindos ao canal De Propósito, é o canal das pessoas mais bem intencionadas, as pessoas que querem viver uma vida poderosa do ponto de vista do seu Criador. Hoje, neste vídeo, nós vamos refletir sobre um tema poderoso como os demais, mas nós estamos avançando, na reflexão sobre os propósitos de Deus. E hoje nós vamos pensar como que eu posso ver a vida do ponto de vista de Deus. Deus tem uma forma de ver a nossa vida e nós, como é que enxergamos a nossa vida? E aí eu estava pensando e lendo aqui no livro que algumas pessoas podem ver a vida usando algumas metáforas. Por exemplo, se você perguntar para algumas pessoas, para você, o que é a vida? Umas vão dizer que a vida é uma montanha-russa, né? Outros vão dizer que a vida é como uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Outros vão dizer que a vida é como uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que é que vem. E outros ainda vão dizer que a vida é uma aventura. Então, a forma como você vê a vida molda a sua vida. Não é interessante? Se eu vejo a vida como uma aventura, então eu vou curtir todas, eu vou viver querendo viver sempre no auge, querendo viver a vida cheia de prazeres, de emoções. Mas se eu vejo a vida como uma montanha-russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, isso vai moldar o modo de a gente viver. Não, não vou me dedicar muito não, porque a gente nunca sabe o que é que vem e tal. Mas aí eu fiquei pensando, e como é que Deus vê a nossa vida? Como é que Deus vê? Como é que eu enxergo a vida do ponto de vista de Deus? E aí eu estava vendo aqui que existem três metáforas que a Bíblia nos apresenta como também como a vida pode ser. E aí eu vou mostrar para você que a Bíblia nos apresenta a vida como um teste, depois a Bíblia também nos apresenta a vida como uma incumbência de confiança e terceiro, a vida como uma atribuição temporária. Vamos ver como é que isso se desenvolve? Então vamos lá. Se a gente pega e pensa na metáfora da vida como um teste, essa metáfora de vida ela é vista ao longo da Bíblia na história de vida de algumas pessoas. Nós podemos ver Deus continuamente testando as pessoas quanto ao caráter, quanto à fé, quanto à fidelidade, quanto à lealdade. Nós podemos ver isso na vida, sabe de quem? Deixa eu virar aqui minha folha. Olha, como Abraão oferecendo Isaac, isso você pode ver lá em Gênesis no capítulo 22, do 1 até o 16. Nós vemos que Deus deu a Abraão a oportunidade de gerar Isaac já na velhice, um filho desejado, filho único. E aí, de repente, Deus diz assim, Isaac, Abraão, quero que você me ofereça Isaac como sacrifício. E sabe o que foi que Deus fez? Deus falou isso para testar a fé. E sabe de uma coisa? Ele passou no teste de Deus, pois a Bíblia diz que Abraão é considerado o pai daqueles que vivem pela fé. É o pai da fé, o pai de todos aqueles que vivem uma vida pela fé. Então ele passou no teste. Nós também podemos ver Jacó trabalhando anos pela sua esposa, né? O Jacó, aquele que era trapaceiro, lembra que trapaceou o irmão para roubar a bênção que era do irmão, agora tem que viver anos na vida do seu tio Labão, trabalhando para poder casar com Rebeca e o tio dele também ficou mentindo, dizendo tantos anos, se você trabalhar eu te dou. Aí depois quando chegava aquele quantidade de tempo, o tio acrescentava mais tempo. Então o que Deus estava trabalhando? Testando o caráter de Jacó, trabalhando o caráter de Jacó. Então nós podemos também ver o exemplo de José no Egito, primeiro ali sendo vendido pelos irmãos e depois sendo injustiçado lá naquela prisão quando já estava no Egito. O que Deus está trabalhando? Trabalhando fidelidade, trabalhando, refinando a vida dessas pessoas. Nós podemos citar ainda o exemplo de Esther diante da corte, né? O que foi que ela fez quando foi colocada diante de uma pressão? Estava num palácio, mas agora diante da ameaça da extinção do povo judeu, o que foi que Esther fez? Então veja,
Outra pessoa que nós podemos ainda citar aqui é Daniel na cova dos leões. Todas essas pessoas passaram nesses testes, né? Teste de caráter, teste de fé, teste de fidelidade, de integridade. Então, Deus também testa a nossa vida. Agora eu faço uma reflexão. Diante disso, de você pensar na vida como uma metáfora do teste. O que você tem passado, o que você tem vivido recentemente, que hoje você percebe era um teste de Deus. Como você se comportou, o que você aprendeu. Isso é muito importante, porque quando você percebe que está passando por algo que você não entende, não compreende, mas Deus espera que você haja de determinada forma, como maneira de moldar o nosso caráter, a nossa fé. Isso é muito importante. Deus deseja que nós passemos nos testes da vida. Diz que cada vez, estava lendo aqui no livro uma frase que diz assim, cada vez que nós passamos em um teste, Deus anota isso, registra para nos recompensar e estabelece um novo teste para um novo nível, para que nós venhamos a ficar, como diz a Bíblia, né, à medida de varão perfeito, que nós sejamos prontos em todas as situações, né, e nós não tenhamos falta de nada, nós não venhamos a parar nossa jornada por falta de nada. Essa é uma vida próspera, você cumpre o seu propósito, independente de qualquer situação que surja, você continua firme, sabendo para onde está indo. Agora, vamos pensar no segundo ponto, a vida como uma incumbência de confiança. Como assim que nós podemos pensar sobre isso? O que podemos aprender? Bem, tudo o que temos, tudo o que somos, foi confiado a nós por Deus. Olha só que coisa interessante. Nós não somos proprietários, nós somos administradores. A nossa fidelidade nas pequenas coisas determina a nossa capacidade de lidar com responsabilidades maiores. Isso é poderoso de a gente refletir e aprender. Sabe, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Pensa aí com você, o que é que você tem? Você tem um emprego onde você exerce uma grande influência, uma responsabilidade com a vida de pessoas? Você tem uma família onde tem um marido e tem filhos? Você tem bens? Você tem alguns recursos financeiros? Pois é, todas essas coisas foi dado a você por Deus. Algumas pessoas não gostam disso. Ah, não foi Deus que me deu, foi eu que conquistei. Mas ainda assim, para conquistarmos essas coisas, tem a mão de Deus envolvida, porque é Ele que nos dá o fôlego, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a inteligência, a capacidade para conquistarmos e adquirirmos riquezas. Então pensa comigo, a forma como nós lidamos com tudo que nós temos mostra a nossa fidelidade para com Deus. E pensando nessa metáfora da vida como uma incumbência de confiança, eu fiquei pensando sobre um cargo de confiança. Você sabe que eu trabalho no serviço público e nós somos chamados para administrar todos aqueles recursos. Não são nossos, são do governo, vamos dizer assim. E eu posso agora pensar, fazendo essa analogia, né, essa metáfora com a responsabilidade que Deus nos confiou, é de Deus. Até porque cada administrador público, seja o governador, seja o prefeito, seja o presidente da república, todos eles estão administrando as coisas que é de Deus. E eu, como pessoa também, tenho coisas para administrar. Tenho o meu casamento, tenho a minha casa, tenho meus filhos, eu tenho o meu chamado, né? E como eu lido com todas essas coisas, eu vou precisar prestar conta, né, ao verdadeiro dono. Aí olha só, nós podemos refletir sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. E olha a frase que tem lá, que o próprio Senhor Jesus falou explicando. Ele disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o Senhor se alegrará da nossa administração ou se entristecerá, né, da nossa má administração. Lembra nessa parábola dos talentos, ele falou sobre 2 que receberam e multiplicaram os talentos, né? E teve um que ficou com medo e não soube o que fazer, enterrou o talento e o Senhor chamou de negligente, chamou de servo mau e negligente. Então, a forma como nós administramos tudo que recebemos
mostra a nossa fidelidade a Deus. A vida, olhando dessa metáfora, como essa metáfora nos ajuda a compreender. Rapaz, tudo que eu tenho é uma coisa, é uma atribuição de confiança. Deus confiou anos de vida a nós, Deus confiou recursos financeiros e Deus confiou pessoas, né, ao nosso redor para influenciarmos para o reino de Deus, para levarmos pessoas para o reino de Deus. E como estamos gastando esses recursos, isso vai nos fazer receber do Senhor uma aprovação ou uma reprovação. E aí nós seguimos com o exemplo de Lucas 16, do 10, né? 16 ali, que ele diz assim: quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes. Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Então nós podemos ver aqui que existem riquezas celestiais para nós usufruirmos, administrarmos. Lembra do vídeo passado, do vídeo anterior, que nós somos chamados para viver eternamente? Então, lá nessa vida vai determinar a forma como nós estamos vivendo aqui, determina a vida eterna, determina como vamos viver a vida eterna. E aí, aqui ainda em Lucas 12, no 48, diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o que o Senhor tem dado a você? O que você tem recebido da parte de Deus? Então, você tem vivido quantos anos? Pretende viver quantos anos? Eu quero viver 120 anos. Para quê? Para viver e gastar esses anos todos consigo mesmo, com o seu prazer, ou com as festanças, com uma vida mundana, ou com uma vida dedicada às coisas do Senhor. Então, eu quero ter muito dinheiro, quero ser milionária, bilionário. Para quê? Para gastar consigo mesmo, para esbanjar com os prazeres, ou para ajudar a propagar o reino de Deus, né? Então, outra coisa, eu quero ter influência, eu quero ter muita gente, eu quero ser muito conhecido. Para quê? Para demonstrar quem? Para demonstrar você mesmo ou para demonstrar o próprio Cristo, para que Cristo seja conhecido através de você? Não é reflexão interessante? Agora vamos para a terceira metáfora que a Bíblia nos apresenta sobre a vida. Nós já vimos que a vida como um teste, já vimos a vida como uma incumbência de confiança, e agora nós vamos pensar na metáfora que diz que a vida é uma atribuição temporária. Como assim? A gente já percebeu que a gente se sente meio deslocado aqui no mundo? Né? Os costumes do mundo, a forma de ser do mundo, o que o mundo gosta, o que o mundo aplaude, não é o que acontece conosco. Então, por exemplo, se eu falo das coisas de Deus, o mundo me rejeita. Se eu falo do ponto de vista da palavra de Deus, o mundo acha que eu sou retrógrado. O mundo acha que eu sou antiquado, o mundo acha que eu sou incômodo, o mundo acha que eu sou intolerante. Mas a gente poderia, assim, depois, diante de tudo isso, a gente poderia pensar: poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? É muito difícil estar aqui. Então, eu queria viver uma vida mais tranquila, eu queria viver uma vida que as pessoas me aplaudissem, que as pessoas gostassem de mim. E aí, muita gente pode, diante disso, reclamar com Deus e dizer assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que o mundo não me aceita. Mas, queridos, calma. Você ainda não está em casa. Aqui não é o seu lar. Você ainda vai chegar no seu lugar. Quando nós retornarmos para onde é a nossa pátria, aí sim nós seremos celebrados. Deus irá nos recompensar. A Bíblia cita o dia do tribunal de Cristo, onde Ele vai nos recompensar por cada teste que nós passamos aqui, pela forma como nós administramos cada recurso que chegou, e por nós entendermos que nós não devemos nos equiparar com o mundo, desejar o mundo. A Bíblia diz: não ame o mundo e nem o que há no mundo, pois todas essas coisas vão passar, elas vão acabar, inclusive tudo que tem aqui no mundo e os seus prazeres. Então, nós somos embaixadores de Cristo, nós viemos de lá para impactar aqui no mundo, para mostrar ao mundo como é o estilo de vida do reino dos céus. Então, nós não podemos desejar que o mundo nos ame, ou nos aplauda, ou nos enalteça, sabe? Se nós estamos vivendo pelos padrões celestiais, a nossa missão aqui é entender: isso é temporário, tá vendo?
é uma atribuição, é uma missão, é uma responsabilidade que Deus me deu para vir aqui e realizar uma atividade, mas vai passar, vai acabar. Por que essa perspectiva ela é boa? Pensar dessa metáfora. Porque ajuda a gente a viver de um modo mais focado, vai definir muito sobre o propósito. Estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, é um propósito eterno, e ele não durará para sempre, vai chegar um dia que se encerra. Lembra que todos nós um dia vamos nos despedir, falamos no vídeo passado sobre que um dia essa vida vai se encerrar, né? E a gente vai seguir para a nova etapa da vida, que é a eternidade. Então, pensar sobre essas três metáforas, pensar na vida do ponto de vista de Deus, vai nos ajudar a viver uma vida focada naquilo que Deus espera de nós. Para a gente não viver de qualquer jeito. Tem gente que só deixa para pensar nesses assuntos quando está no caixão, ou então quando está doente, quando caiu, quando não tem mais chance de fazer muitas mudanças. Mas nós podemos pensar hoje. Porque depois que morre, já era, acabou, né? Então nós precisamos pensar nisso agora. Nós precisamos pensar nisso quando somos jovens, nós precisamos pensar nisso quando nós estamos cheios de disposição para a gente poder alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, não é verdade? Então, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E isso é uma responsabilidade, precisamos representar Cristo aqui. Representar Cristo. Então agora que você pensou em tudo isso, eu tenho um convite para você. Se esse vídeo ele tocou a sua vida, ajudou você a refletir, compartilha isso com outra pessoa, curte aí no vídeo, manda um comentário, conta como é que você está fazendo as suas anotações, como é que você está refletindo, de que maneira você vai viver agora que você entendeu sobre esses pontos que são muito importantes, né? Então, deixe nos comentários para que nós possamos também ser edificados e fortalecidos com o seu crescimento, com a sua edificação a partir dessas reflexões, né? Compartilhe, deixe as reflexões no comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.